Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Chayana, filha dele, trazendo mais uma vez para você a palavra de Deus, fazendo que chegue ao teu alcance, uma palavra de orientação, de estímulo, de correção, uma palavra de paz, de amor, de ânimo. Então, que você acompanhe diariamente o nosso canal. Colocamos aqui vídeos diariamente baseados nos textos bíblicos e com uma mensagem muito simples, de uma maneira muito fácil de compreender para ajudar você na sua evolução espiritual. Hoje eu quero compartilhar com vocês um texto que se encontra no livro de Mateus, capítulo 5. Eu vou começar a ler já do versículo 1 adiante e depois nós vamos falar um pouco a respeito desse texto. No Novo Testamento, para quem não conhece a divisão da Bíblia, a segunda parte, o Novo Testamento, livro de Mateus. Você vai lá no capítulo 5, vamos começar a leitura e depois a gente conversa um pouco sobre o texto. Então está escrito assim: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Esse é um fragmento, é uma parte do famoso Sermão da Montanha, ou em algumas traduções, como na minha, o Sermão do Monte. Jesus, ele vai fazer essa introdução, a multidão se aproxima, Jesus ele agacha como se fosse assentar, Jesus ele se compadece, quando ele vê toda a multidão, a gente vê em outros textos também dos evangelhos, a maneira tão sensível como Jesus trata essas pessoas, né? Aquele sentimento mesmo de se compadecer de toda a sua miséria, e eu não me refiro apenas miséria material, não, mas principalmente a sua miséria espiritual. Ele vê aquela necessidade, aquela fome, aquela carência daquelas pessoas de terem um alimento espiritual. Quando Jesus olha para aquele povo, ele vê um povo desnutrido espiritualmente. Um povo que muitas vezes alimenta o seu corpo, mas a sua espiritualidade, a sua alma, ela tem ausência, carência de nutrientes que possam fortalecê-la. Então Jesus ele vai começar ali o seu sermão falando das bem-aventuranças. Quando nós lemos esse termo bem-aventurado, nós podemos considerar como se ele falasse muito feliz, muito afortunado aquele cujo essas descrições se aplicarem na vida dessa pessoa. Por exemplo, no versículo 3, Jesus vai falar sobre os humildes de espírito e o que essas pessoas teriam como uma vantagem, como um benefício, na verdade, como uma recompensa
por serem humildes de espírito. Ele vai dizer que deles é o reino dos céus. A gente pode entender de uma maneira mais direta e objetiva uma pessoa humilde de espírito como uma pessoa que, ao contrário, não é arrogante, não é uma pessoa soberba, é uma pessoa que reconhece que ela não é nada sem Deus. É uma pessoa humilhada diante do Senhor, uma pessoa humilde de espírito, que não enxerga em si mesma alguém muito melhor ou superior do que os outros. Agora, no versículo 4, Jesus vai falar a respeito dos que choram, e a recompensa deles é o consolo. Eles serão consolados. A Bíblia fala em Eclesiastes, no Antigo Testamento, que existe um tempo apropriado para várias circunstâncias na vida, inclusive para chorar, prantear, se lamentar. O tempo da tristeza é um tempo que tem que ser respeitado também. Geralmente o ser humano apenas quer valorizar o tempo da festa, alegria, dos risos, da diversão, da felicidade, mas o tempo da tristeza é o tempo que mais nos ensina, muito mais do que o tempo da alegria. E Jesus, ele traz aqui uma promessa: felizes os que choram, porque eles serão consolados. Então não pense que a sua dor e o seu sofrimento aqui nessa terra passarão aos olhos de Deus despercebido. Muito pelo contrário, o Senhor vê, o Senhor às vezes permite que nós passemos por algumas dores, mas depois Ele vai nos abrir os olhos e nos dar esclarecimento do porquê Ele permitiu aquela dor, mas Ele não nos deixa passar por ela sozinhos, e Ele mesmo consolará o nosso pranto, o nosso lamento e o nosso choro. Agora, no versículo 5, nós vamos ver Jesus falando sobre os mansos, e esse versículo me lembra um versículo em que o próprio Jesus diz: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. A mansidão no mundo que nós vivemos, ela grande parte das vezes, por muitas pessoas, é associada à timidez, a covardia, uma pessoa sem coragem, uma pessoa melindrosa, mas na palavra de Deus não. A mansidão é vista como uma virtude, é o oposto da pessoa violenta, da pessoa imprudente, da pessoa que não para pensar, para esfriar a cabeça, para tomar a melhor decisão. É aquela pessoa impulsiva, pisou no pé dela, ela já vai atacar. Então é a pessoa imprudente, a pessoa violenta, a pessoa sanguinária, a pessoa que busca o sangue, busca a guerra, a briga, o conflito, e muitas das vezes ela mesma acaba atraindo para si uma precocidade na sua morte, uma desgraça que poderia ser evitada. Então, mansidão na Bíblia é uma virtude. Se no mundo que a gente vive pode ser associada erroneamente com covardia, o próprio Jesus se intitula, se declara como uma pessoa mansa. Então, o texto está dizendo no versículo 5 que os mansos, eles herdarão a terra. Eles terão por herança a terra. E se nós formos fazer aqui uma espécie aqui de uma simbologia, ou até mesmo aqui uma espécie de uma parábola, inventar uma história aqui para a gente poder ilustrar, se você imagina um homem que tem uma terra para futuramente receber como herança, mas ele é um homem totalmente imprudente, ele é um homem totalmente violento, que ele já se lança às suas emoções, ele não para pensar, ele não esfria a cabeça, muito provavelmente esse homem nem vai chegar a herdar aquela terra, porque pela pressa de querer aquilo ali que é prometido para o futuro, ele mesmo pode acabar fazendo
com que aquela herança nunca chegue às mãos dele, seja porque ele pode perder de alguma maneira o direito, seja porque pela sua violência ele pode até ser preso, seja porque pela sua violência, sua pressa, ele pode até acabar sendo morto. Então aquela pessoa que é mansa, aquela pessoa que sabe esperar, aquela pessoa que respeita o tempo das coisas, essa com certeza vai herdar aquilo que lhe foi prometido. Agora veja que no versículo 6, Jesus vai falar sobre aqueles que têm fome e sede de justiça. E na minha Bíblia, até antes de hoje, de falar a respeito desse texto, já estava ali destacado, que esse para mim é um dos versículos principais dessas bem-aventuranças. Volto a dizer, principalmente nos dias de hoje, em que nós lidamos com tantas injustiças, a injustiça acontece desde que o pecado entrou no mundo, mas parece que com o tempo que vai passando, as pessoas elas vão se aperfeiçoando nas suas malícias, nas suas ações de passar o outro para trás. Então cada vez mais a gente vai vendo a necessidade da justiça. Eu mesma, por exemplo, há 11 dias atrás, o ano acabou de começar, eu já sofri 2 golpes. Um de fato foi um estelionato. Eu tentei comprar um objeto para eu poder trabalhar e não me entregaram. E o outro, mais uma vez, paguei por um produto para poder trabalhar também e não quiseram me entregar, e eu tive que tomar outras medidas legais para isso, e foi uma situação assim muito que abala muito o nosso psicológico, porque você se sente ali totalmente indefeso, totalmente ali desguarnecido, e é uma situação muito ruim. Então, em tantas outras esferas, não só a esfera material, mas quando você sabe de uma agressão a uma criança, agressão à mulher, que infelizmente todos os dias nós temos visto esse caso, a idosos ou a qualquer outro tipo de situação em que você veja ali uma injustiça, nós devemos ter fome e sede de justiça. Nós devemos buscar dentro daquilo que tiver ao nosso alcance, porque muitas das vezes, infelizmente, nós acabamos nos colocando numa situação de perigo. Por exemplo, você está vendo ali uma ação injusta, uma pessoa apontando uma arma para outra para roubar. Mas se você entra ali na frente para você defender a pessoa daquela injustiça, você se coloca numa situação que você pode ser morto. Então, infelizmente, tem situações gravíssimas que fogem ao nosso controle e que infelizmente nós não podemos agir naquele momento para intervir naquela injustiça, mas sempre que possível, que estiver ao nosso alcance, nós devemos sim buscar a justiça. E o texto vai dizer que, no versículo 6, os que têm fome e sede de justiça, aqueles que de fato eles anseiam pela justiça, eles serão fartos, como quem num banquete é saciado. Agora, no versículo 7, Jesus vai falar a respeito dos misericordiosos. A recompensa desses é também alcançar a misericórdia. Você lança misericórdia para alguém e, na sua vez de receber a misericórdia, ela te alcança. Muitas das vezes, o indivíduo, talvez ele não entenda o porquê as pessoas não o ajudam da maneira como ele imaginava ou esperava, ou com a frequência que ele gostaria, mas ele não para olhar para ele mesmo, que muitas vezes ele tem a oportunidade de ajudar outra pessoa e ele também não faz. Então, às vezes, essa pessoa pensa, poxa, mas ninguém me ajuda, ninguém me auxilia, ninguém me estende a mão. Mas essa pessoa, quando ela tem a oportunidade
de ajudar, estender a mão a outra pessoa, ela também não faz. Então, a vida, ela constantemente nos mostra que as coisas elas giram e aquilo que você faz é aquilo que você recebe. É claro que existem exceções. Às vezes a gente faz algo bom e recebe algo ruim. E às vezes a pessoa faz algo ruim e mesmo assim acaba recebendo algo bom. A vida tem desses momentos de exceções, esses momentos contrários, mas creia e saiba de que no momento certo, aquele que fez o bem, por mais que ele tenha recebido o mal, em algum momento ele também vai receber o bem. E aquele que fez o mal, por mais que ele tenha recebido algo bom, em algum momento ele também vai receber algo de mal na vida dele. Então, no tempo certo, as coisas se encaixam, as coisas funcionam. Então, aqueles que são misericordiosos, eles também alcançarão a misericórdia. Agora, no versículo 8, Jesus vai falar sobre os limpos de coração. E a recompensa desses é que eles verão a Deus. Lá em Êxodo, Deus vai falar para Moisés que o homem não pode vê-lo e permanecer vivo. Por isso que quando Moisés pede para ver ali a presença, a glória de Deus, o Senhor permite que ele o veja passando de costas, porque a face de Deus nenhum homem pode ver e se manter vivo. E não é porque Deus vai matá-lo. Ah, você viu a minha face e agora eu vou te matar. Não, é porque o ser humano não suporta ver a face de Deus e permanecer nesse corpo. Quando nós estivermos, aquele que estiver salvo e estiver na glória com o Senhor, aí já não estará nesse corpo corruptível. Estará em um corpo incorruptível. Aí nós teremos ali a possibilidade, a capacidade de suportar a glória do Senhor face a face. Mas aqui, nesse mundo, nessa matéria, com esse corpo, nesse tempo, Deus ele fala para Moisés: não há homem que possa ver a minha face e continuar vivo. Então, esse texto aqui, Jesus vai falar no versículo 8, que os limpos de coração verão a Deus. E ele não está falando aqui, porque Deus acabou de falar que o homem não pode ver sua face a face e permanecer vivo. Mas Jesus ele já está trazendo à luz o que acontecerá na entrada, na estada do homem no paraíso. Aquele que for limpo de coração e se mantiver limpo até o fim, esse sim verá a Deus, consequentemente, sendo salvo, verá a Deus. Mas limpo de coração. Ué, o que é limpo de coração? Se nós podemos entender que uma pessoa limpa de boca, limpa de lábios, é aquela pessoa que se recusa a proferir palavras depreciativas, palavras escandalosas, palavras muitas vezes com cunho sexual, palavras depravadas. É uma pessoa limpa de lábios. Uma pessoa limpa de mãos é aquela pessoa que não empresta suas mãos para derramar o sangue do outro. É aquela pessoa que não empresta suas mãos para cometer um crime, para roubar. Então é uma pessoa limpa de mãos. Logo, uma pessoa limpa de coração é aquela que não empresta o seu coração para as coisas ruins. Não deixa que habite no seu coração aquelas coisas que são pecaminosas, aquelas coisas que não agradam a Deus. Seja um pensamento de perversidade, seja um pensamento de fazer mal ao outro, de morte, ou de roubar, de matar, ou de sexo que seja sujo fora do casamento. Ah, mas
Você está falando pensar e coração? Sim, existe a ligação. Aquilo que você pensa, você guarda no coração. E aquilo que você guarda no coração, você reproduz na sua mente. Então, se você guarda no seu coração coisas limpas, na sua mente você terá coisas limpas. Se na sua mente você pensa coisas limpas, você guarda no seu coração coisas limpas. Então, limpo de coração é aquele que não empresta o coração para guardar aquilo que é ruim. Agora, no versículo 9, já chegando perto do fim, Jesus vai falar a respeito dos pacificadores. Esses serão chamados filhos de Deus. Pacificar, acalmar as coisas, promover a paz. O famoso deixa disso. Enquanto a maioria aglomera, incitando a violência, bate, derruba, faz isso mesmo. Enquanto muitos filmam, achando aquilo um espetáculo, a violência, a degradação cada vez maior do ser humano, é aquele do deixa disso, para com isso, não precisa disso, vamos embora, separa, para com isso, não vai lá não faz isso não, pô, fica calmo, tranquilo, não vale a pena, vai botar sua vida em risco, pode botar sua liberdade em risco, deixa para lá. Pacificar, promover a paz. Nós poderíamos traduzir esses pacificadores como aqueles que promovem a paz, os promotores de paz. Então, se você é uma pessoa que você busca a paz não só para você, porque a paz é um bem coletivo, mas é claro que existe a paz interna, a paz individual. Aquela pessoa que recebe o Espírito Santo de Deus, ela recebe a paz do Espírito Santo. Mas, num contexto geral, devemos promover a paz coletiva do meio em que nós estamos inseridos. Então, se você é uma pessoa que busca a paz, é uma pessoa que não fica incitando a violência, você vê uma briga ali, você não fica botando lenha na fogueira. Você é aquela pessoa que tenta apaziguar. E se você vê que não dá para se meter, não dá ali para você acalmar, você também não incita. Você não joga ali o álcool, você não aumenta aquele fogo, você não piora as coisas, você não provoca ainda mais. Você é uma pessoa que sempre que possível está apaziguando, você está ali chamando as pessoas para se acalmar, para esfriar a cabeça. Então, você, pacificador, será chamado filho de Deus. Agora, Jesus ele vai continuar no versículo 10, falando das pessoas perseguidas por causa da justiça. E a recompensa delas é que deles é o reino dos céus. Sabe quando Jesus ele vai falar para nós que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça? Isso tem tudo a ver com esse texto do Sermão do Monte. Aqueles que, de acordo com a palavra de Jesus, são perseguidos porque fizeram algo errado? Não, pelo contrário, eles são perseguidos por causa da justiça. E nós também vemos muito isso. Quantas pessoas que vão à frente para poder denunciar coisas erradas, muitas pessoas que lutam contra situações que estão erradas, elas são perseguidas porque elas estão em busca da justiça. Quantas pessoas que trazem a palavra de Deus, trazem a verdade para acabar com a mentira que é projetada sobre Jesus, sobre a Bíblia, sobre a igreja, sobre o evangelho, sobre o crente, sobre Deus, sobre o que é certo e errado, o bem e o mal, o que é moral e imoral, o que é santo, o que é profano, o que é limpo, o que é impuro. Tanta deturpação, mentira, maquiagem que jogam em cima de tudo isso hoje, e a pessoa que se levanta para trazer a verdade, para trazer a palavra de Deus, para trazer a justiça de Deus à tona para aqueles que precisam conhecer a verdade, porque Jesus disse: conheceis a verdade vos libertará. A mentira aprisiona, a verdade liberta. Então todo aquele que se põe de pé para trazer a verdade,
a justiça de Deus e é perseguido por aquilo, seja perseguido pela justiça dos homens, muitas vezes as pessoas são processadas, seja perseguido de uma maneira vexatória na internet, colocando aquela pessoa como sendo um alvo de uma ridicularização pública, coletiva, perseguida fisicamente, agredida, tem ali a sua igreja queimada, sua casa queimada, em quantos lugares pelo mundo. Aquele que se levanta para trazer a justiça de Deus é perseguido, torturado, preso, humilhado e muitas vezes morto, independente da sua idade, vai da criança até o velho. Jesus está falando, se você é perseguido por causa da justiça, porque você busca a justiça, seja trazer a justiça de Deus à tona, ou seja também promover a justiça no mundo. Você é perseguido porque você busca a justiça, o reino dos céus é seu, é de pessoas como você. E Jesus ele continua aqui no final, aqueles que são injuriados e perseguidos e vítimas de mentira. Se você sofre injúria, se você é perseguido e se mentem contra você por causa de Jesus, você cristão, servo de Jesus Cristo, que já aceitou Jesus Cristo como seu único suficiente Salvador, você que foi elevado a Filho de Deus por adoção, por intermédio da fé em Jesus Cristo, Filho de Deus unigênito. Você, por causa dessa fé, perseguido, sofre injúria, calúnia, difamação, ridicularização, eles escarnecem de você, mentem, falam que você falou o que você não falou, ou desmentem o que você falou, inventam coisas contra você, pegam o seu vídeo, cortam, manipulam e fingem que você falou algo que não falou. Acalme-se, porque o texto está dizendo que você que passa por isso e dizem todo mal contra você, regozije e exulte, porque é grande o vosso galardão no céu. Galardão, herança, recompensa muito boa. Se você sofre porque você é cristão e traz a palavra de Deus, se você sofre por ser cristão no seu trabalho, as pessoas te perseguem. Eu já sofri no meu trabalho por ser cristã. E eu sofri. E por pessoas de uma determinada religião que vivem falando mal dos cristãos e eles mesmos vivem ali se mostrando como pessoas de paz, que aceitam a todos. Essas pessoas perseguiram exclusivamente por saberem que eu sou cristã, evangélica, batista. Então, me perseguiram. Eu sei que essas pessoas não correspondem a todos que fazem parte da mesma religião que elas. Eu acredito que existam pessoas dessa religião delas que respeitem os cristãos. Mas é curioso que é uma religião que, na sua maioria, eles têm uma palavra sempre contrária aos cristãos, principalmente aos evangélicos. Mas você pega eles mesmos fazendo injustiça contra o evangelho. No fundo, a gente precisa compreender que Deus, o Deus verdadeiro, o Deus criador do céu, da terra, do ser humano, aquele que detém nas mãos a vida e a morte de todo ser humano no mundo, aquele que decide quem nasce, quem morre, quando nasce, quando morre, esse Deus, ele não requer de nós religiosidade, ele requer de nós a espiritualidade nele, a crença no Filho dele, o único Deus, o único e eterno Deus, o Deus de Abraão,
o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o único Deus eterno, que nunca existiu outro e nunca haverá outro. Então, se você é perseguido por causa de Jesus, a sua recompensa no céu é grande. E Jesus fala o porquê. Porque assim também, dessa forma também, perseguiram os profetas que viveram antes de você e antes de mim. E passaram até por coisas piores. Foram torturados, foram humilhados publicamente, foram presos, foram condenados, foram açoitados, foram espancados, foram assassinados, tiveram seus corpos mutilados, pedaços do seu corpo desmembrados, queimados vivos, passaram por lanças. Então, as maiores atrocidades que um ser humano pode passar, os profetas de Deus passaram. Qual foi o crime que lhes foi imputado? Pregarem a palavra de Deus. Chegarem nos povos aonde existia iniquidade e pecado e falarem: se arrependam do seu pecado, porque o reino do Senhor se aproxima. Se arrependam para que o Senhor não venha destruí-los. Se arrependam do seu pecado, voltem a Deus. Se reconciliem de Deus, vocês estão afastados de Deus. Larguem essa vida de pecado, de roubo, de estupro, de assassinato, de idolatria a deuses estranhos, de costumes religiosos que não agradam a Deus, sacrifício de filho, queimar os seus bebês vivos, achando que estão agradando a Deus, a promiscuidade, o sexo que vocês usam de uma maneira suja, as orgias, homens e mulheres fazendo sexo ao mesmo tempo, livremente, na frente de todos, a homossexualidade, homens fazendo sexo com homem, mulher fazendo sexo com mulher, a pedofilia que já existia, crianças sendo usadas também em objetos de sexo, a zoofilia, sexo com animais, até o vilipêndio de cadáveres, pessoas também, eu esqueci o termo, não sei se é necrofilia, sexo também com os mortos. Então eram as mais diversas atrocidades que desde a antiguidade o mundo já estava se habituando a fazer. E obviamente que isso entristece o coração de Deus. E a paciência de Deus é grande, mas quando o cálice da ira de Deus se completa, o Senhor manda o seu juízo. E o crime desses profetas foi simplesmente repetir as palavras que o próprio Deus estava falando. É por isso que eu falo, quando você se levanta contra alguém que é servo de Deus, está a serviço de Deus, você está se levantando contra Deus. Porque o que eu sempre falo, não existe cristão sem Cristo. Aquele que se levanta, se opõe, escarnece, humilha, prende sem motivo, mata, maltrata um servo de Deus, alguém que está a serviço de Deus, alguém que está cumprindo o que Deus mandou, a boca que está repetindo o que Deus ditou. Você está se levantando contra o próprio Deus. Não é contra aquela pessoa que você está se levantando. Você está se levantando contra Deus. Quando você queima uma igreja, você está queimando a casa de oração de Deus. Quando você rasga uma Bíblia, como eu já vi em vídeos, quando você urina numa Bíblia, você está queimando, urinando, rasgando, jogando no lixo, cuspindo a palavra materializada do Senhor. Quando você mata, debocha, faz piada na internet, na televisão, pessoalmente, seja onde for, de alguém que está a serviço de Deus, você está debochando na face de Deus. E o Senhor, ele não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem planta é aquilo que ele vai colher. Então, Jesus está trazendo aqui para nós
esse final do sermão das bem-aventuranças, porque o sermão continua com outros tópicos. E eu te convido a você continuar fazendo essa leitura do livro de Mateus, capítulo 5, o Sermão do Monte. Então, Jesus ele vai terminar aqui o versículo 12, falando que nós que somos injuriados, perseguidos, vítimas de mentira, porque somos servos de Jesus Cristo e, sendo assim, filhos de Deus, nós não devemos ficar nos sentindo humilhados, tristes, abatidos, muito pelo contrário. Devemos regozijar, exultar, nos alegrar, sabendo que a nossa recompensa no céu é grande e que nós não estamos sozinhos nessa. Os nossos irmãos no passado, profetas, passaram por isso, hoje nós passamos. Até quando Deus permitir que haja mundo, o cristão vai ser perseguido, mas nós sempre teremos o Senhor conosco. O Espírito Santo de Deus, ele age dentro de nós e no momento certo o Senhor vai julgar todo aquele que se opôs contra ele. E ai daqueles que se colocaram contra Deus, contra o povo de Deus, debochando, escarnecendo, humilhando, maltratando, mentindo e fazendo todo tipo de injustiça. Ai desses. Enquanto a nós, povo de Deus, a nossa recompensa no céu é grande, então nós devemos nos lembrar disso e nos regozijar e nos alegrar no Senhor. Recebe essa palavra, toma posse da palavra do Senhor para a sua vida, creia que a palavra de Deus ela já está cumprida na sua vida, porque aquilo que a gente pede para o Senhor, nós devemos acreditar que já está feito. Compartilha esse vídeo para você abençoar a vida de outras pessoas no seu grupo de WhatsApp, no seu Facebook, nas suas redes sociais. E se Deus permitir, até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe.